Meus amigos, e a nação rubro-negra, a torcida do Flamengo simplesmente não perdoou. Foi para o CT Ninho do Urubu e fez protestos, meus amigos. Foi lá pressionar o técnico Felipe Luiz, os jogadores e também o José Botto, sem contar a diretoria rubro-negra também sobrou para eles. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando desses protestos da torcida do Flamengo que aconteceram no CT Ninho do Urubu neste sábado. Acompanha aí, se liga só. Vamos falar desse protesto que aconteceu no Ninho do Urubu? Porque a torcida foi lá, depois da eliminação, da perda do título na Recopa. Eu ouvi de um editor aqui, flamenguista, o seguinte, depois os caras vão falar que Recopa, Supercopa, não valem essas coisas, não valem nada. Maior pressão de um Flamengo que... vocês me corrijam se eu estiver errado. 2 meses e meio foi campeão da Libertadores. É isso, né? Sim, novembro. É isso. 3 meses, 2 meses e meio. A coisa já virou. Então, vamos falar desse protesto. Temos imagens aí, Leão, pra gente colocar pro Léo, pro Bertozzi e também pro Silas acompanharem. Olha lá. Pro Léo e pro Leonardo. Léo, Bertozzi e pro Silas. O Léo, o Bertozzi e o Leonardo vão acompanhar. Obrigado. Tá bom? Gostou dessa? Então, vou começar com você. Leonardo Bertozzi. Parabenizando a ortografia correta, metodologias, um bom emprego também. Então, né? Mas você vê que os caras já de cara já vão no Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz estava mal escrito, então não teve 100% de aproveitamento. Cara, isso aí é parte do cenário do futebol brasileiro. Você percebe que assim, a memória ela é curta, o que você fez no passado recente não conta. E o Flamengo colocou para si uma barra alta, altíssima. E diria que insustentável, porque mesmo o melhor time não vai ganhar tudo o tempo todo, né? Então, assim, eu entendo que está mal, o momento é ruim, mas eu acho que é uma oscilação que pode fazer parte, pode acontecer em qualquer trabalho e ela precisa ser corrigida, evidentemente, mas a ponto de gerar esse grau de crise, eu acho que, sendo bem sincero, joga mais contra do que a favor. Eu acho que assim, existem pontos que a gente pode concordar com o cerne da questão, mas ao mesmo tempo a gente está confrontando com exageros gigantescos. Então assim, o Flamengo começou a temporada jogando mal? Claro que sim, né? Sim. A única pessoa que falou que o Flamengo jogou bem contra o Lanús foi o Felipe Luiz. E eu acho que foi isso que pegou mais, né, com a torcida. Então, assim, o principal problema, eu nem acho que seja o Flamengo ter perdido os 2 troféus. Foi a maneira que o Flamengo vem jogando a temporada inteira até aqui, né? Não é o Flamengo não está mal porque o Flamengo perdeu os troféus. O Flamengo perdeu os troféus porque ele está mal. Então, o todo é o que mais gera indignação. Porque, assim, no fundo, a Supercopa e a Recopa não são os troféus que vão dizer o que o ano do Flamengo foi ou não foi. Mas a maneira que as coisas repetidamente aconteceram transformaram esse período já no período de crise. Então, sim, é verdade que o Flamengo está mal e é verdade que o torcedor tem motivos para ficar descontente com isso. Agora, transformar isso num cenário de terra arrasada, como a gente está vendo aí, é exagero. Então, e outra coisa, o torcedor, ele é passional, sempre foi e sempre vai ser. Ele é passional para mergulhar dentro de um ônibus no embarque do time para a final da Libertadores, porque o cara em sã consciência não faz isso, ele faz porque ele ama incondicionalmente aquele time. Ele é passional para, depois das primeiras derrotas, ele vaiar no estádio. A gente pode concordar ou discordar, eu acho ruim quem vai antes e durante jogos, mas eu entendo o lado passional do torcedor. Ele não tem obrigação de usar a razão como a gente tem aqui. Beleza. Esse tipo de protesto, carro de jogador cercado, jogador deletando conta em rede social, o Felipe Luiz sendo xingado, como o Abel foi xingado no Allianz Parque, aí é o exagero. Então, existem pontos onde a insatisfação do rubro-negro ela é legítima, é claro que ela é legítima. Daí para os exageros já é um pulo, e os exageros estão acontecendo. A gente não terminou o mês de fevereiro. O Campeonato Brasileiro teve 3, 4 rodadas. É muito cedo para viver este tipo de crise. Estar descontente, legal. Reclamar, faz parte. Este tipo de crise
É muito porque está acontecendo. E aí, o Zupac, o Silas, sabe o que eles falaram? Que vão continuar o protesto, que vai tomar ali conta da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles vão começar enquanto os jogadores não receberem eles, né? Hoje teve uma tentativa de uma comitiva ser recebida pelos jogadores e pela comissão técnica. Foi negado. Aí cabe, né? Pô, a diretoria tá certa, tudo bem. O clube não tem obrigação. Não tem, exatamente. Pode abrir, mas não é obrigação de abrir. Mas agora, de acordo com eles, a coisa vai continuar enquanto eles não forem ouvidos. E eu imagino, dentro do que o Zupac falou, que essa crise, daqui a pouco, cara, se o jogador passa e fala, pô, são do direito, eu reclamando. Só que daqui a pouco, eles falaram até uma hora, então agora acabou o restaurante. Quer dizer, se começar a estender pro cara estar no restaurante, no shopping, não tô nem falando de balada, de festa, mas aí começa a ir pra vida social do atleta, né, Silas? Não pode. Eu acho que cada coisa no seu lugar. Você levar um representante, 2 que seja, da torcida uniformizada, a torcida que seja lá para bater um papo, tudo bem. Porque aí você já está primando pela segurança física dos atletas. Porque vai ali numa confusão, pega um cara mais alterado, a chance disso aí não dar bom é muito grande. Agora, o que o torcedor, esses 2 que são da liderança, que talvez vão ali, tem que explicar para esses caras que uma coisa é resultado e outra coisa é o processo para se chegar nesse resultado. E o processo ele passa hoje porque a dinâmica, o Rafael, goleiro do São Paulo, naquela final contra o Flamengo, ele falou assim, a nossa intensidade é a nossa identidade. O que ele está dizendo? Sem preparo físico, sem você estar bem no físico, que é a ferramenta de trabalho do jogador, aqui não vai funcionar direito. Eu penso tanta coisa. Eu encontrei um Uruguai esses dias, um palestrante, o pai Léo, 80 anos de idade, ele veio aqui na Mackenzie dar uma palestra, ele falou assim, mas eu vou te dar um negócio, Silas, que você vai gostar. Porque eu falei para ele, né, que a humildade é uma virtude, mas é traiçoeira. Quando a gente pensa que tem, já não tem mais. Ele falou, eu vou te dar uma legal também para você usar nas suas palestras. A experiência é igual um pente que eles dão pra você quando você já tá careca. Olha isso. O cara quer fazer a coisa. Como é que é? Você pode... Tá vendo, Zupa? Você... Ela, o Silas se ligou agora. Zupa, eu vou falar uma coisa que eu vou falar que é muito legal que eu ouvi. Eu não tenho peito. E Deus, ele fez algumas cabeças bonitas. E nas outras ele colocou cabelo. Tá bom, entendeu? Então, muito obrigado. Mas como é que agora, é a do pente, que a experiência é igual a um pente. Que eles dão pra você quando você já tá careca. Eu quero fazer tanta coisa com 60 anos, quando a bola tá nos meus pés, a cabeça vai lá, mas e o corpo? Não acompanha. Então, o processo tem que ser respeitado. O cara faz 15 piques de alta intensidade no primeiro tempo. Por que no segundo deu 8? E se são 2 de 15, primeiro e segundo tempo, você tem que lutar para chegar ali. Mas o cara não tá ainda. Porque ficou de férias, porque não treinou agora. O torcedor quer saber disso? O torcedor não quer saber de nada disso. Por isso que não pode levar essa galera toda e para ficar dando satisfação para o torcedor. Eu acho que não tinha nem que ir 2 ou 3, não tinha que ir ninguém. Cada um faz bastante também do clube. Ele tem as viagens, ele tem os acessos, ele tem as camisas que ele usa e que ele é apaixonado. Até aí tá tudo bem. Mas, sabe, partir para essa de vou cobrar e de um jeito ruim. Às vezes o próprio diretor abre lá a porta do CT para os caras entrarem, para aliviar um pouco a barra dele. Não, tem que ser... Por isso que eu gosto muito da Leila nesse aspecto aí, cada um na sua e ponto final. O Felipe Luiz assume o Flamengo em outubro de 2024. E aí, se a gente for colocar Léo, Zupa e Silas, o tempo de trajetória dele, que ele é um técnico novo também, a gente tem que explicar isso às vezes, de profissional, de alto, de primeiro, né, de time profissional, ele tem pouco tempo, desde outubro de 2024. Aí vocês falam, e todos concordam aqui, dizendo que não é justa a pressão neste momento. Mas o Felipe Luiz será capaz de blindar o seu elenco da porta do vestiário para dentro, isso não vai entrar? Vocês acham que isso será capaz? Eu não tenho essa certeza, porque essa é uma situação nova para o Felipe, né? O Felipe é um cara novo na carreira e para a sorte dele, para a sorte dos rubro-negros, para a felicidade geral da nação, desde que ele assumiu, foi praticamente só lua de mel, porque ele ganhou tudo, da Copa do Brasil de 24 até agora a Libertadores e o Brasileiro no final de 25. Então, é uma experiência nova para ele e que eu não tenho a convicção de que ele está lidando da melhor maneira possível, para dentro e para fora. Eu acho que esse é o ponto. Tem a preocupação
da porta para fora e tem a preocupação da porta para dentro. O que é a preocupação da porta para fora? Como é que o Flamengo administra a pressão que vem de arquibancada? Quando eu vejo o Felipe dar a entrevista ruim que ele deu depois do jogo, da derrota para o Lanús no jogo da volta, a entrevista do jogo da ida foi ruim por outro motivo, né? Pela história do Vinícius, ele depois retratou. A entrevista da volta foi ruim porque ele viu um jogo que ninguém mais viu. O Flamengo jogou em cima do Lanús, é verdade. O Flamengo jogou no campo de ataque, é verdade. Isso, daí ao Flamengo ter feito um grande jogo, já não é verdade. O Flamengo não teve solução ofensiva. Foi um time fácil de ser marcado pelo time do Lanús. Então, não sei se o Felipe está conseguindo lidar bem da porta para fora com essa pressão, impedir que essa pressão entre dentro do ninho do urubu, dentro dos jogos do Flamengo, e da porta para dentro também, que é lidar com jogadores que também talvez não estejam muito satisfeitos com o agora. A entrevista do Cebolinha pós-jogo, quando ele já, em fevereiro, ele já meio que deu a letra, não vou renovar o contrato, essa é a minha última temporada. É uma entrevista de quem não estava muito satisfeito com o que está acontecendo. O Felipe Luiz tem uma questão com o Pedro, e é claro que ele gosta do Pedro, né? Porque quem não acha o Pedro bom jogador não entende de futebol. O Pedro é um grande jogador. Mas para mim fica muito claro nesses momentos como o tipo de jogador que o Pedro não é o modelo de centroavante dos sonhos do Felipe. Pelo fato do Pedro combater pouco, pressionar pouco sem bola. O jogo de quarta e de quinta-feira era jogo do Pedro. Da semana passada você pode até questionar. O jogo dessa semana era jogo do Pedro. E o Felipe não colocou o Pedro de largada mais uma vez, né? E é claro que isso gera insatisfação. Então eu acho que tem questões da porta para dentro, tem questões da porta para fora, que o Felipe vai ter que administrar pela primeira vez. E o Flamengo é um clube de muita pressão. Tudo é muito no Flamengo. Quando o Flamengo... Silas treinou o Flamengo. Quando o Flamengo ganha, é papo de que é Barcelona, é Bayern de Munique das Américas, é Real Madrid. E tem quem acredite nisso, né? Tem quem acredite. E quando o Flamengo perde, é papo de todo mundo é incompetente, Boto incompetente, time sempre... Tudo é muito no Flamengo. Então é um desafio para o Felipe lidar com isso agora e ele vai ter que mostrar que ele é capaz de lidar com isso. O Vojvoda está vivendo uma experiência parecida no Santos com o Gabigol. Tirou o Gabigol, colocou o Tassiano. Por quê? Pela dinâmica de marcação que o Tassiano tem. Né? Em detrimento da que o Gabigol tem. Até agora, nesse ano, o ano passado teve 11 no ano todo. O flamenguista, eu acho que o olhar, o Silas toca num ponto interessante, o Zupac também, e aí eu quero jogar pra você. O flamenguista, ele olha, por exemplo, ele olha a escalação do jogo contra o Lanús. Ele fala, o Pedro, ele começa a observar, questionar algumas coisas. Você acha que tá nesse ponto da coisa do Felipe de ainda não ter encontrado o time esse ano, né, que possa render? E também o fato do Paquetá ter sido contratado e ter que encaixar ele no time também é um desafio? Eu acho que essa coisa de encontrar o time é um pouco superestimada, porque com o calendário que a gente tem e com o elenco que o Flamengo tem, muitas vezes o time vai ser o time ideal para aquele contexto, para aquele jogo. Aqui mesmo, eu estou de acordo com o Zupo. O melhor time para o Maracanã não era necessariamente o melhor time para Lanús. Né? O que eu acho que assim, ele pode ser mais maleável em algumas situações e talvez aprender com o que não funcionou e ser mais ágil para mudar. Eu acho, isso sim, eu acho que ele poderia ter escalado o time de outro jeito na segunda partida. Mas eu nunca vou achar um problema você ter esse número tão grande de bons jogadores para montar um time, entendeu? Sabe o clichê? É uma dor de cabeça boa. Não, desculpa, então não é dor de cabeça, pô. Sabe? Então não é dor de cabeça. Né? Verdade. Dor de cabeça é você não ter um jogador da posição, não é ter 2, 3. Então eu acho que ele tem as opções. Acho que o Silas foi muito feliz quando ele fala na parte física, isso é evidente. Se o Flamengo tivesse numa melhor condição física na prorrogação, por exemplo, era outro jogo. Não estou dando desculpa que perdeu. Perdeu, mereceu perder. Até porque o primeiro jogo do Flamengo foi abaixo da crítica. E afinal tem 2 jogos. Mas é claro que você joga uma decisão em fevereiro, não é a mesma coisa que você jogar uma final em outro momento da temporada, quando o time vai estar mais inteiro. Mas, de fato, assim, para o torcedor é mais difícil entender isso. Mas para quem analisa o futebol, para quem faz o dia a dia, e é por isso que é importante a direção saber blindar também. Entender, o torcedor ele não vai fazer análise, ele não sabe quanto está batendo ali no GPS de cada um, sabe? Ele não tem o retorno da fisiologia. Então, para o torcedor é o seguinte, cara, perdeu, como assim? O time que ganhou tudo ano passado agora está perdendo tudo. Eu quero meu Flamengo de volta. É só o que o torcedor quer saber. Mas para a pessoa que toma uma decisão, para a pessoa que tem que chegar amanhã e respaldar o trabalho do técnico, essa pessoa tem que... essa é a pessoa que tem que botar a cara, quando o Silas fala da Leila, por exemplo. E eu vou lembrar para você uma coisa que eu acho interessante.
vocês me corrigem se eu estiver errado, essa gestão, ela teve o Felipe, né? É a primeira. Assim, não foi a gestão anterior que mudava o sabor da arquibancada. Vocês lembram? Sim. Fulano não tá bem, pô, tira. Ah, eu vi ali essa pressão, tira. Eu não sei como vão reagir hoje Boto e também o Landim, o BAP, não é dizendo, o Landim das outras, o BAP e o Boto vão reagir a este momento, que é o que o Léo toca, né? Que você toca sobre... Cara, você precisa fazer a sua avaliação. Você vai ouvir os caras ou vai seguir na sua convicção? Mas, sinceramente, Edu, a gente pode ter 1 milhão de discordâncias com a postura dos dirigentes do Flamengo, ou de cada um, mas essa atual gestão, ela trouxe, pelo menos ela aparenta ter trazido ares mais profissionais para o departamento de futebol do Flamengo. A última temporada foi um grande exemplo disso, do presidente do BAP para o executivo de futebol, o José Boto. Então, assim, eu não acho que eles estejam cogitando mudança de técnico e acho que qualquer discussão sobre mudança de técnico, este técnico, a esta altura, neste clube, é das discussões mais estúpidas que eu já ouvi nos últimos anos no futebol. Assim, quem acha que a solução para o Flamengo agora é demitir o Felipe Luiz, para mim, assim, é dos pontos de vista mais estúpidos que eu ouvi nos últimos tempos, porque não é um bom momento, o Felipe não começou bem a temporada, o Flamengo não começou bem a temporada, a gente pode discordar, como discordamos muitos de nós, de tomada de decisão dele. Agora, daí você entender que isso é caso de interrupção de trabalho, é um negócio que é totalmente alheio ao normal do futebol. Agora, assim, é uma coisa muito maluca de ser discutida. Vou pensar algumas opiniões. O público está aqui no nosso YouTube trazendo impressões. E aí eu quero trazer para vocês. Primeiro, mandar um abraço pro Léo Chile, que está assistindo a gente. Léo, um abraço para você. O Eunice Calisto. Pedro não poderia estar no banco. Isso foi um absurdo. Tá vendo como os caras já conhecem? Aí Embora o Pedro não tenha entrado bem. Mas mas era jogo, não dá para jogar centroavante esse jogo, cara. É isso. O Wellington Fernando, o Felipe Luiz é muito teimoso na sua metodologia. Você tá vendo, Silas, como é treinador? Você ficou 15 anos de treinador, né? 11. Será teimoso na sua metodologia? Depende, quando perdia. Quando ganhava, ele era um gênio. Quando ganhava, era convicto. Quando ganhava, era burro com sorte. O Levi, né? É o Mano, né? Que não, o Levi. O livro do Levi. Levi. O Wellington falou que ele é teimoso na metodologia. Ele não tá sabendo mudar um pouco da... Não, tem a questão do cara querer ser autoral e tem a questão do cara que, tem uma experiência gigantesca ao teu redor para você ouvir. O Rafinha. Se o Rafinha lá no São Paulo não ouviu o Muricy, que fez esse papel muitas vezes de forma brilhante, foi um dos maiores treinadores que o São Paulo tem. Então, você também tem que ser humilde a esse ponto. O Felipe Luiz está muito bem? Tá. Mas tem que ouvir os caras mais velhos, como que o Zico, o que o Zico pensa, por exemplo. O Zico não trabalha no Flamengo, mas o que o Zico, o maior ídolo do Flamengo, pensa? Então, eu acho que isso tudo muito ajuda. A questão, Edu, de você achar um 11, cara. Por mais que você tenha uma constelação lá, de craques, de jogadores, estrelas, né? Um melhor que o outro, tem que achar um 11. O Lanús que ganha do Fluminense, empata no Maracanã e passa pelo Fluminense. Só o lateral direito e o Segovia não estavam. Nesse time que enfrentou o Flamengo agora. Tem uma base ali, muito. Entrosamento, lembra? Era a palavra-chave durante muito tempo. Se o time não tiver entrosado, não tiver azeitado. O Lanús, cara, jogou a mesma jogada que dá no gol. Agora, o segundo gol o terceiro gol, não o gol do empate. O gol do empate foi de cabeça. Tem no jogo contra o Fluminense. Num contra-ataque, pela esquerda, vem por dentro e tal. Ou seja, é coincidência? Não é coincidência. Eu joguei contra o Maurício Pellegrino, ele no Vélez, do Tilaver, aquela turma toda. Cara, um cara que não tem, sabe? Aí tava falando com o Zupa, essa distância entre o Rossi e o Ayrton Lucas tem que ser maior. Para o Ayrton Lucas dar um passe forte no pé do Rossi para ele poder fazer em 2 tempos. Sim. Aquilo ali era para ele dar de primeira para alguém. E olha o que aconteceu. Ficou curto, grama molhada. Não sei se a bola correu o jeito que deveria correr, mas você tem que achar o 11, o Felipe, qualquer treinador para mim tem que achar o 11 o mais rápido que ele puder, insistir nesses caras. E os outros 5 que vão entrar,
é para manter a engrenagem. E tem agora uma opinião aqui do Menezes, um belíssimo nome do Rio de Janeiro. Ele está falando, ó, isso tudo é culpa do calendário do futebol brasileiro, infelizmente. E aí, Léo, ele fala aqui, ó, aí tem uma enquete. Protesto da torcida do Flamengo é justo? Você pode responder agora, nossa enquete no YouTube. Sim, está vencendo. Na época estava com 91, mas deve ter mexido agora. O calendário atrapalha não estão mesmo. exagerando. É claro, o calendário é ruim para todo mundo, isso é verdade. Mas a forma que o calendário... E, de novo, eu gostei do calendário novo que a CBF apresentou. Mas a parte ruim do calendário é a que a gente está vivendo agora. Eu acho que depois desse começo, quando acabar os estaduais, a gente vai viver a parte boa do calendário, que é um Brasileirão mais espaçado, melhor para os clubes se prepararem. Mas esse começo ficou muito estrangulado. E esse começo estrangulado impede os clubes de extraírem o melhor dos seus times. Impede os clubes de se prepararem melhor. Se você parar para olhar, dá uma olhadinha na quantidade de torcedor insatisfeito com o seu clube a essa altura. Não, que já Quem tá ficou... feliz? isso que já... O Fluminense, todo mundo. O Corinthians da Supercopa para frente, da Supercopa para trás, o Corinthians começou meio assim o ano. No mais, está todo mundo batendo cabeça. Mas eu acho... É coincidência? Vocês não acham... Olha, você não acha que tem uma avaliação do tipo... Eu entendo o que o Zupac falou, mas o cara pensa assim, o flamenguista. Pô, mas os caras reclamam de calendário. É o melhor elenco do Brasil, tem 3, 4 na posição. Isso aí não tem que... Podia variar, os caras tinham que sofrer menos. Isso os caras vão falar, Mas né? a preparação física, ela começa e ela desenvolve num ritmo que não dá para atropelar. Né? Esse time jogou... Ele terminou a temporada dia 18 de dezembro, Flamengo e Paris Saint-Germain? 17 ou 18, é por aí. Pois é. Voltou. Aí teve que antecipar porque o time ia cair no Carioca, né? Ia jogar o Torneio da Morte. Teve que fazer um jogo que, teoricamente, não ia fazer. Ou seja, ele tinha feito um planejamento para fazer uma preparação diferente, teve que alterar essa preparação. E eu entendo, tá? Entendo que o Flamengo tem as suas prioridades e consigo compreender. Mas isso também já altera uma rotina que foi previamente preparada. E, assim, o Flamengo não está na ponta dos cascos. Tá? Eu entendo, o Corinthians também não está, o adversário também não está, mas esse é um time que precisa muito estar bem fisicamente para executar o tipo de jogo que o seu técnico pede. Então, eu entendo que, assim, para esse time estar voando, ele ainda vai precisar, não sei de quanto tempo. O Felipe Luiz foi perguntado, né? Foi até o Mauro César que fez a pergunta na coletiva na quinta-feira. Ele falou, tá, mas quando você acha? Ele falou, achei que ia ser hoje, mas... Né? Então, assim, nem ele sabe. Mas trabalhar com cobrança, assim, que nem eu falei mais cedo, o Flamengo ele colocou a barra para ele, que tem o ônus de você querer ser o Bayern de Munique. Né? O ônus vai se esperar de você ganhar tudo o tempo todo. O ônus é ser o Bayern de Munique. O ônus é ter que ser. Né? Então, assim, qualquer coisa que você faça menos que isso vai implicar a cobrança, vai implicar a exigência. E você vai ter que navegar nesse mar aí. E a temporada é muito longa, gente. A temporada tá só começando. O Dorival falou que foram 14 jogos, né? O Dorival Júnior. Depois do jogo contra o Cruzeiro, perguntaram, ele falou, cara, nós jogamos 14 jogos nesse espaço de tempo. Na apresentação, até agora, tem um jogador machucado, tem um jogador voltando, o Garro tá voltando. O Corinthians já tem 3 fora com muscular. O Yuri Alberto tá fora, o Garro... Agora o Yuri, o Matheus Pereira e o Caio César. Olha isso. O Garro tá jogando. Cara, Silas, para a enorme audiência, nós estamos liderando nesse momento. Muito obrigado aí pela audiência. Eu gosto de falar de audiência nos programas, vocês já viram? Eu a vinheta igual a do que tenho o na hora do almoço. Placa. Show passa caminhão, placa. É loucura. Silas, para a enorme audiência, conta como é que é treinar o Flamengo. Você treinou o Flamengo? Porque a gente fala daqui da mesinha, ali, com a aguinha, coisa ali, do tablet. Como é que é? É pressão toda hora? Sabe o que você acha que o Felipe tá passando? Sabe qual que é a parte boa? A parte boa é você estar na sua casa e você pega o telefone e sabe quem que tá te ligando? O Zico. É bom. Era o diretor, era a Patrícia Amorim, presidente, né? Presidente. Pode ser os dois, pode ser presidenta ou presidente, as duas formas são corretas. A Patrícia Amorim que estava no comando e o Galo me ligou e falou, meu chapa, onde é que você tá? Eu falei, tô aqui em casa. Ele falou, tô aqui na região, amanhã eu vou tomar um café com você. E aí o Zico sentou lá na minha mesa, na minha casa. Essa é a parte boa. Esse é o gênio. Né? Como é que você vai falar não com um cara desse? Aqui você amou ama ainda, a meia vida inteira, quis copiar muitas das coisas que ele fez. A outra coisa, num Flamengo, onde o Bruno tinha acabado de ser preso, os jogadores estavam todos ali, sabe? O Wagner Love, o Adriano, tinham saído, que foi aquele time campeão no ano anterior.
E a gente chega ali numa situação completamente diferente. Eu tinha uma certa experiência, mas não a que o Flamengo precisava naquele momento. Ó, e você vê como isso é interessante. Felipe Luiz é o primeiro trabalho dele como profissional. Por isso que eu gosto de pegar esses detalhes pra gente trazer esse paralelo. Eu já tinha passado pelo Avaí, pelo Fortaleza, pelo Avaí e pelo Grêmio. E feito trabalhos bons, campeão nos dois lugares, no Avaí e no Grêmio. Cara, é um aproveitamento gigantesco no Grêmio. O Renato Gaúcho lá atrás da porta, batendo na porta lá para os caras levarem ele para lá. E, cara, o maior da história do Grêmio. O Duda Kreft, presidente, falou para mim, olha, a gente vai terminar o trabalho, nem eu sei por quê, ele falou. A gente terminou, sem brincadeira, os diretores do Grêmio, a gente chorando na sala. Isso não acontece nesse ambiente de futebol. Tem que ser uma coisa mais fria, mais dura. Tanto que o meu relacionamento com os jogadores era mais frio. O Paulo, meu irmão, era o que abraçava os caras, que chorava quando tinha que mandar embora junto com os caras e tal. Você tem que ter essa blindagem também. Agora, foi uma experiência boa? Foi. Mas eu deveria ter ido naquele momento? Não. Mesmo tendo sido o Galo que me chamou. Aquilo me ajudou para depois? Ajudou. Mas naquele momento, eu tinha 30 clubes de porte médio, de meio de tabela, para eu ir crescendo ali na carreira. Mas eu tomei uma decisão... Era difícil falar não também, né? Era impossível falar não para... Ô, Silas, mas assim, de verdade, para quem tá acompanhando Agora, a pressão em casa, lá é absurda. É absurda mesmo, você fala assim, porque a pressão no futebol ela existe a todo momento. Tem uma história do Léo e Zupa, Flamengo e Botafogo no Engenhão. E ali a corda estava aqui já. Meu amigo argentino me ligou e falou, ó, aquilo que você conseguir fazer fácil, o que você não conseguir, relaxa. Essa foi a primeira coisa boa. A segunda é que o Louco Abreu, a gente foi companheiro no São Lourenço, era o centroavante do Botafogo. E eu não tinha visto o Louco Abreu ainda naquele espaço curto de tempo. A gente morava no mesmo prédio. Ele morava em cima no apartamento e eu embaixo não encontrei o Louco Abreu. Fui encontrar dentro do campo. Ele veio me cumprimentar. Profe, como está? Você louco, Veni? Ele, que foi, prof? E a imprensa tudo ali. Eu falei, louco, se você fizer gol hoje, você é mandado embora. Ele falou, prof? Eu falei, Ele falou, então eu não vou fazer gol. Não vou fazer gol, pronto e acabou, ele falou. E saiu. Aí veio o Lúcio Flávio me cumprimentar. O Lúcio também, meu amigo de vida. Eu falei, Lúcio, se fizer gol hoje, você mandado embora. Ele falou, professor, se eu não fizer gol hoje, quem vai ser mandado embora vai ser eu. Ele, empatamos 1-1. Cara, ele bateu uma falta, o Lúcio Flávio. Era o Lomba que era o goleiro. Aqui, ó. No trinco, não tinha jeito, nem se tivesse o Tafarel, o Lomba, o Everton, Maluco, todo mundo, o presidente, a mãe do presidente, ia pegar. E aí conseguimos empatar o jogo no finalzinho do jogo, não me mandaram embora, ainda fiquei lá por mais um pouco, mas a situação já estava... Assim, é um canhão. Você tá pilotando um avião supersônico que assim, é difícil de você... Eu não dormi, pode te levar pra Lua. Pra Lua, você, é isso. Ou pode ter muita turbulência. É isso. Estar e dormir é que era, não conseguia dormir. É mesmo? Como. Cara, imaginem como tá o Felipe. Por isso que eu acho interessante pegar essa experiência. O Silas já tinha experiência de outros clubes. O Felipe, ele tem um outro ponto, Léo, Zupa e Silas, que eu acho que também chama atenção, o fato de você ser contemporâneo dos caras e você ter sido um dos ídolos das últimas conquistas. O cara espera, eu acho que o Léo matou. O Bayern. Tem que atropelar. Ó, vocês sabem, amanhã vai ter o jogo contra o Madureira, né? É isso. Na segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira o jogo com o Madureira. Ele vai poupar jogadores. O Bruno Henrique tá fora, Jorginho tá fora, Pulgar tá fora. Goleou o primeiro. Tá classificado. Tá classificado. Mas, Zupa e Léo, vocês lembram como foi o primeiro tempo? O Flamengo... a vaia em cima de um time que... É isso, cara. O Flamengo é isso. É o Bayern. E assim, o jogo passado já foi, né? Já foi. Então. Não importa muito, né? Porque você foi campeão, assim, obrigado, parabéns, mas eu quero saber do próximo jogo. E eu fico pensando muito isso, especialmente sobre o tratamento ao Felipe Luiz. E de novo, não é tirar o direito à crítica. O direito à crítica, ele é sagrado e é importante, né? O torcedor tem que ter. E ele merece as críticas. Ele merece ser criticado, mas... E é o mesmo raciocínio quando ano passado a torcida do Palmeiras ofendeu o Abel. Cara, existem figuras que quando escrevem o nome da história do clube, até para criticar você tem que ser um pouquinho mais respeitoso. Né? Então, assim, o Felipe Luiz, pelo que ele já fez como jogador e como técnico do Flamengo, até na hora de criticar, você tem que entender o personagem que ele e o que ele já fez. E você criticar dessa forma, você xingar por causa de uma Recopa e de uma Supercopa, gente.
É muito Mas pouco. É muito o pouco. povo... E tendo feito o que eles fizeram contra o Paris Saint-Germain, né? Que é só um jogo. Assim, Nossa, o Flamengo jogou. Pô. A gente entende o quanto o torcedor é movido Olha aqui, pela eu tenho mais paixão. mensagens. Agora, é muito pouco para chegar nesse nível, gente. O Silas tá olhando um telão que tá aqui do lado e tá tentando reconhecer alguém também. Silas, eu fiquei olhando. Tem um telão aqui com a foto do pessoal das torcidas aqui, ó. Aí vai, esse me Pegaram- xingou! Aí eu já vi. É uma coisa aleatória ali, mas tá ali, ó. Gente, olha lá. Quem apanha Mostra aí, não sabe Marcelinho. quem bate não lembra, mas quem apanha não olha lá, esquece. é esse É telão um ali aí. que parece o Paquetá. E o Silas tá olhando. O Silas tá meio onde está o Oli, sabe? Aquele que você fica olhando 10 minutos. Aquele ali tá de fone, aquele tá lá, tá com o boné Mas assim, amarelo. o que o Flamengo fizer segunda-feira não vai melhorar em nada o ambiente do clube. É. Pode só piorar. Melhorar não vai. Bom, temos Agora, aqui... eventual final do Carioca, aí pode começar a melhorar as coisas. Verdade. Se o Flamengo crescer dali pra... Temos manifestações. Notem como a gente tem um torcedor flamenguista que não está feliz. O Eliel de Paula. O Flamengo não está jogando bem desde o ano passado. Se o Palmeiras não tivesse sido medroso, o resultado seria outro. Josiel Honório. O Felipe Luiz não gosta do Pedro. Ele é centroavante, ele é homem-gol, a bola tem que chegar no cara, ele não tem que correr para marcar. E o Anderson Damasceno diz, até o melhor técnico do mundo aprendeu que nem sempre dá para ganhar com a bola. Hoje, Guardiola também joga com o time fechado. E o Flamengo, nesse momento, precisa dar um passo atrás até estar em forma total. A não ser que seu nome seja Lionel Messi, você tem que correr pra marcar Também sempre. acho, Léo. Concordo com você. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que teve aí, né, esses protestos calorosos no Ninho e, logicamente, o alvo maior era o técnico Felipe Luiz e também o José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo. Não há nada legal, né, esse clima aí no CT Ninho do Urubu, não tá nada legal. A torcida rubro-negra tá furiosa depois do Flamengo ter perdido, né, a Supercopa do Brasil e também a Recopa Sul-Americana. Vamos ver o que vai acontecer agora na decisão do Campeonato Carioca. Mas antes o Flamengo tem o amistoso, praticamente um amistoso contra o time do Madureira, já que o Flamengo venceu o primeiro jogo por uma diferença elástica de gol e praticamente encaminhou a vaga para a grande decisão. Provavelmente teremos um Flamengo e Fluminense nessa final. E aí, meus amigos, olha, muita coisa pode acontecer caso o Flamengo não vença esse Campeonato Carioca. O Carioca, a partir de agora, virou obrigação para o Flamengo, já que perdeu 2 títulos nesse início de temporada. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é deixar o like, daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!